a escolha de ministros para Supremos de outros países. Como membros de Supremos são escolhidos em outros países, aqui na foto nossa do lado está o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Flávio Dino. Mas ainda no dia 28/11, o dia que eu faço o vídeo, ainda não foi feita a sabatina. Mas esquece. Então é isso. Flávio Dino no STF. Como membros dos outros Supremos são escolhidos? Vamos falar um pouquinho dessa situação de Flávio Dino, que já é ministro, já esquece. Isso não existe a possibilidade nenhuma de ter oposição. Não, ele vai ser aprovado com quase 100% dos votos, sem dúvida nenhuma. Indicado ao Supremo Tribunal Federal, STF, o ministro Flávio Dino terá agora de ser sabatinado por senadores, como manda a Constituição. Mas, como eu disse, já está aprovado. Seu nome terá de ser aprovado por uma comissão de justiça, que é do Alcolumbre. Meu Deus do céu. E depois pelo plenário da casa. Meu Deus do céu. Aqueles senadores que fingem ser oposição, mas na verdade não são. Vamos diminuir aqui para dar para vocês lerem também comigo. Aí. Nada contra Flávio Dino, alguma coisa do gênero. A minha reclamação é a forma como é escolhido os ministros, não quem é o ministro. Isso. Aí eu quero que fique bem claro isso. A escolha de Dino para a vaga aberta para a aposentadoria da ministra Rosa Weber foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na segunda-feira, 27/11. Dino é próximo de Lula e é considerado um dos favoritos para o cargo, apesar dos desgastes gerados pelas crises de segurança pública enfrentadas por alguns estados, como Bahia e Rio de Janeiro. Dino é o segundo ministro do STF indicado por Lula em seu terceiro mandato como presidente. O primeiro foi o seu ex-advogado, Cristiano Zanin, que defendeu na Operação Lava Jato, e ele substituiu Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. Os membros da Suprema Corte devem ser brasileiros natos, ter mais de 35 anos e menos de 75, além de notável saber jurídico e reputação ilibada. Eles são nomeados pelo presidente da República e não há mandados ou ministros devem deixar o cargo quando completam 75 anos. O processo de escolha é essencialmente político e se espelha na Constituição dos Estados Unidos, que estabeleceu os 3 poderes e o sistema chamado de freios e contrapesos. Em teoria, o objetivo é evitar que haja abuso de um poder sobre o outro a partir da participação integrada dos poderes executivo e legislativo. Os que defendem tal processo alegam que ele é democrático, pois o presidente e senadores são eleitos diretamente pelo povo. O argumento de especialistas que criticam que esse sistema é de que ele poderia levar à politização do Supremo. E é lógico que isso ocorre. Melhorias, segundo eles, passariam pela criação de mandatos e regras que ampliem as fontes de indicação de nomes sem tanta concentração da decisão no presidente. Há mais de 20 propostas de emendas à Constituição para mudá-lo. Confira abaixo como funciona o processo de escolha para a Suprema Corte em outros países. Esses tribunais são, no geral, a última instância de apelações em casos civis e criminais e julgam assuntos de grande importância pública. É o guardião da Constituição. Primeiro país, Alemanha. O Supremo Alemão, a Corte Constitucional, é composto por 16 integrantes, divididos em 2 conselhos de mesma hierarquia, com 8 integrantes cada um. Eles são escolhidos por meio de eleição para mandato de 12 anos, sendo vedada a reeleição. Metade dos membros é indicada pelo Bundestag, Parlamento alemão, e outra metade pelo Conselho Federal de Bundestag, por maioria de 2/3 em ambos os casos. Entre os requisitos para ser indicado estão o pleno exercício dos direitos políticos exigidos para acesso ao legislativo e aqueles pertinentes ao ingresso na magistratura, além da idade mínima de 40 e máximo de 68 anos, assinalou Roberto da Silva, consultor legislativo do Senado e pesquisador em estudo publicado em 2015. Argentina. O Supremo Argentino, a Corte Suprema de Justiça da Nação Argentina, é formado por 5 membros. O processo de escolha é semelhante ao brasileiro, seus integrantes são indicados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado, com maioria de pelo menos 2/3, 75%, certo? Pode ser indicado à corte, existe uma idade mínima de 30 anos, reputação ilibada e experiência como advogado por no mínimo 8 anos. Embora, assim como no Brasil, caiba ao presidente argentino indicar os membros do tribunal e escolha tenha que ser aprovada pelo Senado durante o governo do ex-presidente Néstor Kirchner, foram estabelecidos mecanismos que conferiram maior transparência e propiciaram participação popular na escolha. Por exemplo, quando uma vaga é declarada aberta, há um prazo de 15 dias para qualquer cidadão interessado, ONG, associações profissionais, entidades acadêmicas e direitos humanos enviar considerações sobre os indicados para a corte. Além disso, os escolhidos devem refletir as diversidades de gênero, especialidade e procedência regional no marco ideal de representação de um país federal.
No ano passado, numa decisão polêmica e criticada por juristas, o Senado argentino aprovou um projeto de lei para ampliar a composição do Supremo do país para atuais 5 para 15. A iniciativa é apoiada pela coalizão governista do presidente Alberto Fernandes e poderia beneficiar sua vice, Cristina Kirchner, que enfrenta acusações de corrupção quando essa chefiava o executivo argentino. Canadá. A Corte Suprema do Canadá é composta por 9 membros, indicados pelo governador-geral, sendo que ao menos 3 juízes devem proceder da província de Quebec. Os indicados podem ser membros das cortes superiores do país ou advogados com pelo menos 10 anos de prática forense. Não há requisitos mínimos de idade, mas eles são obrigados a se aposentar aos 75 anos, como no Brasil. Espanha. 12 membros integram o Tribunal Constitucional da Espanha. Eles são nomeados mediante decreto real para um mandato de 9 anos, do qual são indicados 4 juízes pelo Congresso, 4 pelo Senado, 2 pelo governo e 2 pelo Conselho Geral do Poder Judiciário. Só podem ser indicados cidadãos espanhóis, membros da magistratura ou do Ministério Público, advogados, professores universitários ou funcionários públicos com mais de 15 anos de exercício profissional na área jurídica nos Estados Unidos. O processo de escolha da Suprema Corte dos Estados Unidos inspirou o brasileiro. 9 juízes formam o Supremo daquele país. Eles são escolhidos pelo presidente e por ele são nomeados após a aprovação do Senado por maioria simples. Não há limite mínimos e máximos de idade, a aposentadoria compulsória ou qualquer requisito de capacidade, exceto a cidadania americana. Os magistrados têm mandato vitalício ou podem decidir se aposentar. Assim como no Brasil, tal sistema, vez ou outra, desencadeia batalhas políticas sobre a sucessão de seus membros. Foi o que aconteceu, por exemplo, após a morte da juíza Ruth Bader Ginsburg. Ela morreu vítima de um câncer em setembro de 2020, pouco meses antes do término do seu mandato do ex-presidente republicano Donald Trump. Ícone da luta pelos direitos das mulheres, Ginsburg era então a integrante mais antiga da Suprema Corte americana. Ela serviu por 27 anos e era vista como parte da ala mais liberal do tribunal. Os opositores democratas bem que tentaram, mas não conseguiram evitar a nomeação por Trump de uma juíza conservadora para substituir Ginsburg. M. Coney Barrett. França. O Supremo francês, o Conselho Constitucional, é composto por 9 membros escolhidos pelo Parlamento francês e pelo Poder Executivo para um mandato de 9 anos, vedada a reeleição. Além disso, o ex-presidente da República integram a Corte como membros nato vitalícios. Olha, não sabia isso não. Dos 9 membros são vitalícios, não vitalícios, 3 são indicados pelo presidente da República, 3 pelo presidente da Assembleia Nacional e 3 pelo presidente do Senado. Olha, no entanto, pela legislação francesa, 1/3 dos assentos na corte têm de ser renovados a cada 3 anos. Não há requisitos de habilidades ou de idade. Itália. 15 membros compõem a Corte Constitucional da Itália, sendo 1/3 deles indicado pelo parlamento italiano, 1/3 pelo presidente da República e 1/3 pelas cortes superiores do país para um mandato de 9 anos, vedada a recondução. Pela lei italiana, os integrantes da corte têm de ser escolhidos dentre magistrados da jurisdição superior ordinária ou administrativa, advogados, professores universitários com ao menos 25 anos de exercício profissional, inexistindo limites mínimos e máximos de idade para a posse. Portugal. O Tribunal Constitucional de Portugal é formado por 13 juízes, sendo 10 eleitos pela Assembleia da República, Parlamento Português, e 3 escolhidos pelo próprio tribunal para um mandato de 9 anos, vedada a recondução. Olha, o próprio tribunal escolhe dos 13 membros, pelo menos 6 têm de ser escolhidos dentre juízes de outros tribunais portugueses. O restante, juristas. Não há limites mínimos e máximos de idade ou aposentadoria compulsória. Reino Unido. A Suprema Corte do Reino Unido é formada por 12 integrantes. O processo de escolha pelo tribunal mudou em 2005 com a promulgação da Lei da Reforma Constitucional. Por essa lei, toda vez que houver abertura de uma vaga no Supremo Britânico, uma comissão de seleção independente deve ser formada. Essa comissão é composta pelos presidentes da Suprema Corte, outro juiz sênior do Reino Unido que não seja um juiz da Suprema Corte e um membro da Comissão de Nomeação Judiciais da Inglaterra e do País de Gales, do Conselho de Nomeações Judiciais da Escócia e, por fim, da Comissão de Nomeações Judiciais da Irlanda do Norte. Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte formam o Reino Unido. Qualquer cidadão pode se candidatar ao cargo desde que cumpra os requisitos e exigências, tenha ocupado altos cargos judiciais para o período de pelo menos 2 anos ou se um profissional de direito qualificado há pelo menos 15 anos. A aposentadoria é obrigatória aos 75 anos, Venezuela. Até 2022, o Supremo Tribunal da Justiça da Venezuela era formado por 32 magistrados, mas seu número foi reduzido para 20. Seus integrantes devem ser venezuelanos de nascimento, sem outra nacionalidade e juristas com reconhecida experiência. A escolha cabe à Assembleia Nacional, Partido Venezuelano, após concurso de nomeação e avaliação dos candidatos para um mandato de 12 anos. Em 1999, após a aprovação da Constituição pela Assembleia Nacional recém-eleita e de maioria chavista, ou então Supremo Venezuelano e um novo tribunal formado.
O presidente da corte, na ocasião, Cecília Souza, renunciou ao cargo e denunciou o que chamou de fim do Estado de Direito. Atualmente, o Supremo venezuelano tem reconhecimento parcial e concorre com o Supremo Tribunal de Justiça no exílio, em decorrência da crise presidencial iniciada em 2019, com o país e o mundo divididos com o apoio do atual presidente Nicolás Maduro e o então arquirrival político Juan Guaidó. Isso é uma loucura, né? O Supremo Tribunal de Justiça no exílio é formado por 33 magistrados empossados em julho de 2017 pela Assembleia Nacional durante a crise institucional da Venezuela e a onda de protestos daquele ano em substituição aos nomeados em 2015. Esses magistrados vivem em 5 países: Panamá, Chile, Colômbia, Espanha e Estados Unidos, reunindo-se semanalmente. Mas que loucura que é essa Espanha. Essa Venezuela, hein?